Hebreus capítulo 12, a partir do verso 18. Assim nos diz o texto sagrado: por que não chegasse ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocasse o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos que são inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos, aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra vos advertia, muito menos nós se não desviarmos daquele que é dos céus. Amém? Amém? Irmãos, baseado nesse texto que acabamos de ler, e daqui a pouco vamos tecer algum comentário, eu quero falar sobre a importância do culto na vida do cristão. Veja bem, irmãos, que entre a ligação do homem com Deus, não existe nada mais importante aqui na terra do que a adoração. O processo diferencial de crente para crente para com Deus está no sentido da adoração. Ninguém é mais amado por Deus por ser um cara mais legal ou mais bonito. Ninguém é menos amado por Deus por ter mais problema, porque a Bíblia diz que a nossa justiça perante Deus não vale nada, é como o cabo de imundícia, está lá em Isaías capítulo 1, verso 15. Quando Deus olha para nós, Ele vê sobre a ótica do sangue de Cristo Jesus, e através dela nos vê santo. Mas ninguém é melhor perante Deus pelo seu padrão moral. Todos nós somos dependentes de Cristo Jesus para a salvação. Agora, o que torna a gente ser diferente para com Deus, por exemplo, Daniel, quando o anjo chegou para trazer uma notícia para ele disse que: Daniel, desde o momento que você dobrou o joelho para orar, isso Deus te ouviu, porque você é um homem muito desejado. Isso quer dizer, você é um camarada que tem conceito no céu. Davi, irmão, Deus falou que ele era um homem segundo o seu coração. Sabe o que isso quer dizer? Uma pessoa que Deus amava. Abraão, Deus chegou ao ponto de dizer entre eles, a Trindade: vamos destruir Sodoma e Gomorra sem antes falar alguma coisa ao nosso amigo. E não houve homens que realmente galgaram um status privilegiado para com Deus, que não adianta dizer que não. Mas, pastor, o que faz essa diferença? Porque Deus não pode preferir a mim, porque sou mais bonito do que o mal. Eu vou até corrigir mal. Deus não pode preferir o mal por ser mais feio do que eu. Não é mesmo?
presbítero, irmão, evangelista, irmão Juvenal, ele trouxe uma palavra aqui de Simão. E Deus, Cristo Jesus, reclamava naquele jantar de Simão, quando uma mulher adentra no jantar sem ser convidada. E aí explica por que a porta estava aberta. Ele era fariseu. Tudo que fariseu fazia era para ser visto por todo mundo. Ele deu um jantar para Cristo Jesus, mas escancarou a porta e falou para o bairro todo: Jesus vai comer na minha casa. Mas a recepção de péssima categoria. Aí, irmão, aquela mulher adentra e todos conhecem. Ela quebra o protocolo, porque quando a gente vai adorar a Deus, a gente esquece etiqueta, a gente esquece protocolo humano, a gente sai da dimensão daquilo que pode, daquilo que não pode, porque afinal de contas, nós não estamos em um relacionamento com Deus fadado ao conceito humano social. Quando a gente vai em adoração, a gente sai fora desse contexto cheio de mediocridade, de pensamentos humanos, daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que deve, daquilo que não deve, porque a adoração é pessoal e não tem limites para a gente adorar. Aí qual o protocolo? Primeiro, ela começou a chorar nos pés de Jesus sem pedir licença. Segundo, tirou o cabelo. Não, uma mulher para tirar o cabelo perante um homem, meu Deus do céu, na cultura hebraica era uma sensualidade terrível. Ela tirou os cabelos e começou a chorar os pés de Jesus. Se não pensou mal de Cristo, pensou mal daquela mulher. Segundo, a gente vê o texto, parece que ela era uma prostituta. E geralmente as prostitutas levavam perfume para perfumar, quando ia trabalhar com seus clientes. Mas era um jogo de perfume, eu não sei se era o mesmo ou se era outro. Mas ela quebrou o protocolo da adoração. E o problema é que Cristo aceitou a adoração. Aí Simão faz um questionamento, ele faz uma pergunta: havia dois credores, um devia 50, outro 500 dinheiro. Perdoou a ambos. Quem que ama mais? Quem que vai amar mais o seu senhor? Aquele que devia mais. Ele falou: muito bem. Aqui está a diferença. Porque desde quando eu cheguei aqui, você não me deu nada para me lavar os pés. Ela está lavando com as lágrimas. Você não me deu um pano para enxugar, ela está enxugando com os cabelos. Você não me deu ósculo nem na testa. Ela está beijando meus pés. Porque ela muito foi perdoada, ela muito me ama. Irmão, a adoração é uma questão de amor. Quanto mais amamos a Deus, mais adoramos. Quanto menos amamos, menos adoramos. Isso daí, irmão, é uma coisa marcante mesmo. Foi Cristo Jesus que disse. E é isso que faz uma diferença entre crentes e crentes. Agora, irmãos, cá entre nós, se a adoração é o diferencial da intensidade do amor de Deus para conosco e do meu amor para com Ele, é o diferencial. A maneira com que eu adoro determina a minha ligação que tenho com Deus. Se você está entendendo? Agora, se a minha adoração é a coisa mais importante, irmão, eu reconheço que a evangelização da igreja é importante. Mas na escala de valor, a evangelização não está acima da adoração. Não. Deus te mantém você salvo aqui, te lavou, te purificou, redimiu, deu o Espírito Santo para morar dentro de você, que revestiu você de poder para adorá-lo. A coisa mais importante entre a minha ligação de Deus, irmãos, o referencial é a minha adoração. Agora, se a adoração é a coisa mais importante que tem entre a minha ligação entre eu e Deus, a forma ou o status quo dessa adoração se torna importante. Qual que é, pastor? O culto. Por que, pastor? Irmãos, nós não adoramos a Deus somente no culto. Entenda? Efésios diz que nós fomos criados para louvor de sua
adoramos a Deus no trabalho, adoramos a Deus dirigindo, adoramos a Deus quando damos bom testemunho, e assim uma lista infindável. Mas o momento exato onde nós vamos tributar a Deus uma adoração perfeita, legítima e direta é na igreja, quando estamos realizando um culto. E vou até melhorar: é quando nós estamos realizando um culto, sendo ou não na igreja. Hoje, irmãos, nós damos muito nome para culto: culto de libertação, culto de ensino, culto disso, culto daquilo, e queremos até limitar Deus do culto. Mas, irmão, a gente poderia tirar todo o adjetivo de culto e dizer que todo culto é um culto de adoração a Deus. Tudo que viemos fazer na igreja é adorar a Deus, meu filho. O que passa disso dali são adendo do próprio Evangelho, mas a essência do que estamos aqui é para adorar a Deus. Agora, dê uma olhadinha. No Antigo Testamento, Deus exigiu adoração que fosse minuciosa, detalhes por detalhe. Era uma adoração tanto diferente, cheia de sangue. Mas Deus exigiu, irmão, que não era da maneira do sacerdote, era da maneira de Deus. Até a medida do altar do incensário, do altar do holocausto, era dado por Deus e não poderia ser acrescido nem sequer um centímetro. Só para os irmãos terem uma ideia, deixa eu fazer aqui uma alegoria bastante rápida. Como que era, pastor, o culto do Antigo Testamento? Você adentrava, você ia se deparar com o átrio. O átrio era como se fossem os muros do tabernáculo. Eram os muros. Havia muitos prosélitos. Sabe o que era prosélito? Eram pessoas que se tornavam praticantes do judaísmo sem ser judeu. Era prosélito. Eles não podiam entrar no lugar chamado santo. E eles ficavam no átrio. Somente no átrio. Mas no Salmo 84, o salmista Davi disse que valia mais um dia lá no átrio, lá no portão da igreja, do que 1000 dias em outros lugares. Aí, irmãos, lá fora ainda ficava 2 peças. O altar do holocausto era um altar grande, aonde embaixo tinha fogo, e aquele fogo o sacerdote tinha que estar botando, sempre não podia apagar. Era a ordenança de Deus. Deus acendeu o fogo uma vez só. Quem tinha que manter o fogo aceso era o sacerdote. Manter o fogo aceso. Sacrificavam os animais ali. Era a primeira peça. Lá fora. A segunda peça era a pia do lavatório. O sacerdote passava por aquela, às vezes manchava sua mão de sangue, etc. Depois vinha e encontrava a pia do lavatório. Ele lavava as mãos na pia de lavatório, que significa a redenção em Cristo Jesus, a lavagem pela palavra, a questão da santificação, que é um ato constante que a palavra vai efetuando. Só depois ela entrava no lugar chamado santo. Era dentro do templo, a primeira compartimento. De um lado, o candelabro que iluminava, acendia as luzes do tabernáculo, e do outro, o pão da proposição. De um lado significando a igreja, e do outro lado significando o pão da proposição. Era um pão que não tinha fermentação. Isso significava relacionamento de irmãos para com irmãos aqui, a comunhão, a integridade com a igreja, uma massa sem fermento, sem blá blá blá, sem fuxico. E a minha comunhão com Deus. Depois, ele ia adentrando e tinha uma divisória, uma cortina que separava o lugar santo do lugar santo do santo. Em latim, santo santuarione, santo do santo.
O candelabro ficava lá fora. Aqui dentro não havia luz humana. Era Deus que iluminava. Os sacerdotes só entravam uma vez por ano para fazer a oferta pelo pecado do povo, e antes tinha que purificar a si mesmo. Era uma reverência total. Muitas coisas aconteceram com os sacerdotes aqui nesse lugar. Mas antes de adentrar nesse lugar que era a presença direta de Deus, havia um outro altar que ficava bem aqui, chamado altar do incensário. Sabe como que era esse altar do incensário? Era tipo uma bacia grossa, com ouro batido, ouro puro, significando a divindade de Cristo Jesus. O que fazia nesse incensário, pastor? Acendia incenso. O incenso que Deus deu até mesmo a fórmula como fazer, tinha que ser da maneira de Deus. Para acender esse incenso, ele colocava aqui o incenso, mas tinha que acender esse incenso somente com a brasa do altar que ficava lá fora. Não poderia acender com outro tipo de brasa, com outro tipo de fogo. Pastor, o que isso quer dizer? Aqui, olha para mim, olha para mim. Aqui é adoração. Adoração. As orações, os louvores, as nossas reflexões, que quando acendida, ela sobe como um cheiro suave perante Deus. Deus agrada da sua adoração no culto, meu amado. Você quer alegrar o coração de Deus? Não deixa ela me engano, não. Se você quer alegrar o coração de Deus, não vem estufar o peito e dizer: Senhor, eu sou melhor do que o meu irmão, porque eu decido por ele. Deus não está interessado nisso. Você quer adoração. Adora. A sua adoração, meu irmão, toca no coração de Deus. É por isso que aqui no altar do incensário era chamado como cheiro suave. Só que tinha uma coisa: ele teria que ser aceso com a brasa lá de fora. Sabe por quê, irmão? Tem muita gente querendo acender a adoração com um fogo estranho. É uma música do mundo que a gente põe uma letra evangélica e quer adorar a Deus. Deus não aceita. Não é da maneira nossa, é da maneira de Deus. E assim vai. Esse era o culto. Mas quando a pessoa sentiu o incensário aqui, o incenso da adoração, ele tinha o direito agora de adentrar ao lugar santo do Senhor. Irmãos, esse era o culto do Antigo Testamento. Sabe o que Deus fez? Deus quebrou o protocolo e se encarou a porta do céu, rasgou esse véu que fazia a distinção, e esse lugar que se chamava Santo do Santo, que só o sacerdote adentrava uma vez para o lado, Deus rasgou de cima para baixo o véu e falou: o caminho está aberto. A Mariinha, o Zequinha, o Abreu, o João Ninguém, o Zé quase nada, ele pode adentrar no Santo do Santo e fazer o culto da sua adoração perante Deus. Aleluia. Agora, irmão, vem o escritor aos Hebreus, o ensinador do Antigo Testamento. Você quer aprender Antigo Testamento? Lê Hebreus, estuda Hebreus. Um exímio ensinador do Antigo Testamento diz assim: vocês, olha para mim aqui, adolescente, vocês não estão mais naquele momento que a lei foi promulgada. Não, porque quando a lei foi promulgada na antiga lei, na antiga aliança, a lei, houve terror. Deus falou para Moisés: Moisés, prepara o povo, santifica, que amanhã eu vou descer e vou falar com eles. O povo se santificou. Moisés colocou limite no monte e falou: até aqui vocês vão. Se vocês
passar daqui para lá, vocês vão morrer. Irmão, o povo ficou naquela expectativa. Quando de repente houve trovões, houve aquele abalo cósmico naquele monte, o monte começou a tremer, começou a fumegar o monte, houve uma densa trevas que veio. O povo ficou aterrorizado, chorindo de buzina, tocando, o povo não sabia de onde veio. Vinha. Somente Moisés e Arão adentraram e foram tomados por aquela nuvem que ninguém viu mais nada. Deus bradou naquele momento lá, o povo se assustou com a voz de Deus e gritava: Moisés, não deixa Deus falar conosco não, que Deus fala contigo. Havia temor. Até o animal, se passasse daquela marca aonde e tocasse no monte, morria fulminado. Aí foi aonde Deus promulgou a lei. Aí o escritor aos Hebreus falou: vocês não estão enfrentando essa dificuldade para ouvir a voz de Deus mais. Vocês não estão mais tendo que enfrentar esse terror no pavor para que Deus fale com vocês. Vocês vêm na igreja, sentam no banco e Deus usa uma criança, Deus usa uma irmã em profecia, e a voz de Deus é ouvida, sem barulho, sem sonido e sem terror. Isso que quando você faz isso, vocês não precisam ver aquele terror, ficar com medo para ter acesso a Deus, porque aqui é a Jerusalém celestial. Aqui é a união dos primogênitos, aleluia. Aqui é a reunião dos espíritos aperfeiçoados. Deus colocou algo melhor para a nossa aliança, somente para nós adorá-lo, meu filho, aleluia. O escritor aos Hebreus diz assim: vocês não precisam ficar aterrorizados por causa dos pecados, como o povo ficou: meu Deus, vou morrer, porque vi a presença de Deus. Não. Porque vocês têm aqui, olha para mim aqui, vocês têm o sangue de Cristo Jesus, que muito diferente do sangue de Abel, que acusou a morte que o seu irmão fez. O sangue de Jesus é superior, ele perdoa o crime que nós cometemos. O sangue de Abel falou para Deus, aleluia. Deus falou: o sangue de teu irmão clama a mim, aleluia. Mas o sangue de Cristo disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, sabe o que o escritor aos Hebreus estava falando? É que a nossa adoração é superior à adoração do Antigo Testamento. Sabe o que Moisés ou Paulo acabou de concluir em 2 Coríntios, no capítulo 4? Ele diz assim, ele chegou a uma conclusão: se na antiga aliança a lei foi dada por Moisés, veio em glória, e a lei mata, a letra mata, muito maior glória tem agora a graça, a dispensação do Espírito, que não mata, mas que vivifica. Ele chegou à conclusão, porque quando Moisés desceu do monte, só de ter tido aquele contato com Deus, a glória de Deus na face de Moisés era tanta que o povo não aguentava olhar. Moisés teve que colocar um véu para falar com o povo. Ninguém dava conta de olhar para a cara de Moisés. Irmão, a glória foi tão terrível. Mas sabe o que Paulo falou? Que nós não precisamos orar e nem colocar mais o véu, mas nós refletimos dia após dia a glória de Deus em nossa face. O mundo vê Deus em mim, o mundo vê Deus em você, aleluia. Essa dispensação é superior à dispensação passada. Deus reservou coisas melhores a nosso respeito. Aleluia. Você entendeu o que acontece em culto, meu irmão? Irmãos, deixa eu falar
legiões de demônios que querem pedir, irmãos, aleluia, a igreja de adorar a Deus enquanto está acontecendo esse fenômeno. Pastor, mas por quê? É porque nenhum culto muda a vida de uma pessoa. Porque nenhum culto, o rumo de um futuro pode ser determinado. Em um culto, uma pessoa pode sair do inferno e adentrar no céu. Aleluia! Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou dizer, não em tese, mas em exemplo. A Marinha que falou, eu vou tirar a minha vida, vou acabar comigo, preparou o veneno para tomar, mas alguém convidou ela e ela veio na última instância para despedir de todo mundo, para ficar mais bonito e dizer que veio para o culto antes de morrer. Ela sentou no banco, mas naquele culto, aquele culto, o Senhor falou com ela, ela ouviu, ela chorou, e de repente ela veio aqui à frente, ela veio como uma pecadora, uma pessoa derrotada que ia morrer, mas saiu daqui viva, vivificada com uma nova esperança. O culto mudou a vida de Maria. Eu sei assim que chegou armado na igreja e falou, vou arrebentar com aquele cara, vou esperar o culto acabar e vou detonar, não vai dar tempo nem sair do pátio da igreja, eu vou acabar com ele. Sabe o que aconteceu? Ele entrou naquele culto. Aleluia, tudo que Deus precisa para mudar a vida de alguém é um culto de adoração a Deus. Mas aquele culto, a palavra tocou, aquela palavra detonou aquele coração de pedra, porque a Bíblia diz, não é a minha palavra, como o martelo que esmiuça a pedra no coração humano. A pedra foi removida, e naquele culto aquela pessoa dobrou o joelho, e não saiu mais como um criminoso, saiu como um servo de Deus, e a marca ficou no corpo. Vai comportar a minha autoridade aquele culto! Relembra aí o dia que você aceitou Jesus? Tira aquele culto da tua vida e vai ver a desgraça que vai dar. Tira aquele culto que você veio à frente e dizendo, Senhor, eu aceito como Salvador. Tira aquele culto da tua vida e você vai ver que as chamas do inferno já estaria arrendendo e queimando você eternamente. Mas um culto, irmão, mudou a vida. Um culto. Sabe o que acontece, meu irmão? É que hoje, nos nossos dias, a gente não está dando o real valor àquilo que a Bíblia sempre deu um valor. No Antigo Testamento, o culto, irmãos, nos ensinava alguma coisa. A forma dos judeus cultuar a Deus nos ensina alguma coisa para a nossa dispensação, sem saber que hoje o culto vale muito mais do que o que valia anteriormente. Pastor, o que nos ensina? Primeiro, um dia de culto pode ter mais significado para nós do que 1000 ações fora dele. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É bíblico ou não? Não foi o salmista Davi que diz no Salmo 84, verso 10: Senhor, como amo os teus tabernáculos, porque para mim vale mais um dia nos teus atos, não é nem dentro da igreja, é lá no pátio da igreja, do que 1000 em outros lugares. Mas, irmão, quantas vezes a gente prefere a nossa casa no conforto de uma noite, diante de um computador, do que no culto? Quantas vezes o nosso trabalho é muito mais importante do que um culto? Quantas vezes, querido, a gente prefere ficar fazendo nada e depois descansar do que estar cultuando a Deus? Quantas vezes a gente quer pensa e se tornamos os piores domingueiros que, além de vir somente no domingo, saímos murmurando do nosso culto? Como que é? Por quê?
fala isso. Isso se torna uma realidade para a nossa vida, né? A integridade. Para os judeus, adorar a Deus e buscar a sua direção era uma ação imediata, irmãos, diante de lutas e desafios. Dê uma olhada em Davi. Dê uma lida, irmão. Não vou ler aqui porque eu pegaria muito tempo e o meu tempo que eu prometi de terminar já está esgotando. Davi, irmão, ele chegou ao ponto de dizer: Senhor, eu subo para ir na guerra ou não? Antes de Davi ir para a guerra, poderia ser a luta que fosse. A primeira coisa que ele fazia era trazer um holocausto, mata. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu subirei para a guerra ou não subirei à guerra? Davi estava, irmão, com os melhores soldados do mundo, armamentos bélicos de primeira qualidade. Para derrotar Filisteu era fichinha, mas ele nunca tomou uma decisão antes de adorar a Deus, acender um incenso e falar: Senhor, eu posso ir ou eu devo ficar? Aleluia. Você toma decisão sem culto, você age sem culto, você cuida dos teus negócios sem culto, você está tomando direção da tua vida sem culto, e depois não reclama porque as coisas estão indo de mal a pior. Pastor, o que está faltando na minha vida? É culto, adoração a Deus, e se der excesso, é de que tomar decisão séria na vida. Aleluia. Eu vou mudar, eu vou pegar minha carta e eu vou mudar nessa igreja. Você já fez o culto? Você já acendeu o incensário da adoração e perguntou ao Senhor: o Senhor permite? O Senhor me deixa? Eu estou na tua direção? Porque estamos vendo, irmão, crentes igual barata quando acende a luz, não sabe para onde corre, se vai para lá, se vem para cá. Ai, para com isso, meu filho. Dê um culto para Deus, busca Deus em oração e pergunta: Senhor, aonde é que eu vou, Senhor? Aleluia. As maiores decisões da nossa vida, irmão, tem que ser marcado por um culto de adoração a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque um culto pode mudar o rumo da sua trajetória. O Senhor pode, irmãos, aleluia, carimbar a sua carteira hoje aqui, e amanhã só o teu patrão te chamar para confirmar aquilo que Deus fez aqui hoje. Aleluia. Um culto. Aleluia. Que mais, pastor? É no culto de adoração a Deus que interpretamos o mundo dentro da ótica divina. Sabe por que temos crentes, irmão, materialista? Porque temos crentes que não vê nada além do que os seus olhos conseguem enxergar. Falta de adoração. Lê o Salmo 73. Não é Davi. Ali o salmista, ele diz: olha, os meus pés quase se escorregaram. Eu quase me desviei. Porque disse comigo mesmo: em vão eu tenho lavado a minha mão na inocência. Porque eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios. Os gados deles são mais novos. Eu vou transliterar para os nossos dias de hoje. Eles andam em Camaro, eu ando com Calói. Eles moram em mansão, eu moro na casa alugada ou na coada. Eles comem filé mignon todo dia, eu só como no final do ano e olha lá. Irmão, quando a gente começa a ver essas coisas, o nosso coração começa a se transtornar. Parece que os ímpios têm mais alegria. Eles vão no baile, você não vai. Eles vão no cinema e ficam numa boa. E tem crente que tem uma
Senhor me castiga de manhã e castiga à tarde quando eu erro. Mas, irmãos, quando a gente começa a ler, no verso 17 ele diz: porém, quando eu entrei no teu tabernáculo, Senhor, quando eu entrei no teu tabernáculo, sabe o que o salmista Davi diz? O salmista diz: Senhor, quando eu entrei nos seus templos, quando eu fui participar de um culto, eu pude ver o fim deles. Eu pude ver o privilégio que o Senhor tem me dado. Irmão, sabe o que acontece com muita gente que anda aí materializando tudo? É falta de enxergar aquilo que o culto pode dar, aquilo que você pode ver no culto, aleluia. A língua estranha que você fala e que ninguém nota, a sua salvação carimbada, o seu acesso a Deus, a sua proteção, esse ato divino de Deus alegrar. Você não precisa colocar o umbigo no balcão para dizer: me dá mais uma cachaça para se embriagar. Você se embriaga no poder de Deus, na glória do Senhor aqui. Você sai alegre e feliz e não paga nada por isso, aleluia. Ele disse: isso aí se acontece no culto, adoração a Deus. Que mais, pastor? É no culto de adoração a Deus que somos tomados de força e motivos espirituais para enfrentarmos os reversos da vida. Irmão, você não vai vencer se você não cultuar a Deus. Você não vai ter motivação para enfrentar a sua batalha se você não tiver culto. Não adianta. Abacuque chegou ao ponto de dizer: Senhor, o que está vendo? O que está vendo? Olha a injustiça que Israel está fazendo. O Senhor está impassível. Porque, irmão, quando a gente não tem culto, a gente é bom para ver defeito na vida dos outros. Isaías, sem culto. Ai da nação fulana de tal, ai da nação fulana de tal. Estava sem culto. Mas aí ele diz: Senhor, capítulo 2, você vai ver Abacuque dizendo: Senhor, eu ficarei na minha posição, eu orarei a ti, redarguarei e tu falarás comigo. O que está acontecendo? Quando você não está entendendo nada da tua vida, é momento de você se entregar ao culto. De repente veio a voz de Deus dizendo: escreva a visão, para que até aquela pessoa que passa correndo consiga ler. O justo viverá na fé. E se alguém recuar, não terá a minha satisfação. Irmão, Abacuque entendeu a mensagem. Porque se você tem culto, você tem a mensagem de Deus no coração. Ele se alegrou tanto que no capítulo 3, verso 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja vaca no curral, ainda que o produto das oliveiras minta, vamos transliterar, ainda que eu seja desempregado, ainda que eu não tenha o 13º salário nem fundo de garantia, ainda que eu seja mandado embora por justa causa, sem ser justa causa, ainda que eu não tenha segurança de vida nenhuma futura, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Crente que adora e tem culto, aleluia, não é aquele crente que anda maldizendo, reclamando, achando que está tudo perdido. Aleluia, precisamos cultuar a Deus para ter força. Aleluia. 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 Agora eu pergunto, irmão, para terminar aqui, me perdoe, já passei 5 minutos, 7 minutos, eu quero concluir. Vocês me ouvem por mais 5 minutos, 9h30 eu termino, amém? Os irmãos aceitam ou não? Se não, amém. Pastor, por que os nossos cultos deixam tanto a desejar? Por que nem sempre todos os cultos são marcantes na nossa vida? Porque deveria ser. O que dificulta o nosso culto para ser aquele culto que muda a vida, que muda a história, que muda a nossa empresa, que nos traz sentido de vida, que realmente
Existe alguma coisa, irmão, que nos compromete o nosso culto, entre ele. O mecanicismo enquanto a liturgia do culto. Se quer ver você não ter nada, não chegar a Jerusalém, ao Monte Sião, às bênçãos de Deus, faça o seu culto mecânico. Canta os hinos das harpas mecânicas. Chega tarde no culto, perde as 6 horas, os 30 minutos de oração. É uma receita e não é de Deus. Já chega orando a oração do caçador. Senhor, abençoe esse culto, amém. Sem falar naqueles crentes que chega até cedo e fica assim. Aí eu canto os hinos das harpas mecanicamente. Ó, consegue, andei e perdido, vaguei. Eu surdo me fiz, converter-me não quis. Canta não. Você não está cantando para pastor? Porque parece que a gente só canta para Deus se tiver com o microfone na mão. Quantos cantores que pegam o microfone já falando em línguas estranhas e quer animar a igreja, mas quando está sentado não canta. Agora você não está aqui, meu irmão, para apresentar, porque aqui, irmão, não é palco de hipocrisia. A gente, irmãos, eu quando comecei a dirigir, olha bem para mim aqui, eu quando comecei a dirigir carro, a gente dirigia assim. Eu precisava, eu só dava uma olhadinha assim. Com o tempo, a gente já começa a olhar do lado. Nem nota que passou a marcha, porque se torna mecânica, né? O carro deu uma falhadinha, a gente já muda de marcha automaticamente. É tanto que quem pilota passando marcha, pega um carro dramático, nos primeiros dias pode até errar, querer conduzir algo automático. Porque nós somos muito mecânicos. Hoje eu dirijo, tomando chimarrão, respondendo o celular e pilotando o carro. Eu sei que não posso. Fala para mim, meu. Ele não guarda de trânsito, né? Mas funciona! A gente faz muita coisa de forma mecânica. Mas adorar a Deus, meu filho, não tem jeito. Ou você faz as coisas consciente com o coração, ou então deixa de fazer, porque Deus não aceita nada mecânico. Deus não aceita repetição de mera coincidência ou de costumes ou hábito. Deus quer o seu coração verídico, a sua alma aberta, nos derramando na sua presença. Aleluia. Mas olha, o que atrapalha o nosso culto? O senso de indiferença para o culto. E aqui eu tenho que falar isso aqui hoje. Indiferença para o culto. O pastor está suando igual uma chaleira. Irmão, vamos dar glórias a Deus, porque o negócio está pesado. Não me nega! Vamos lá! Amém, igreja? É glória! Indiferença para o culto. Geralmente a gente está dirigindo o culto e fala, irmão, vamos ouvir o conjunto tal e depois o irmão ciclano. Para que a gente fala depois vamos ouvir o irmão ciclano? Porque o irmão já está aqui, opa, é comigo. Daqui a pouco terminou o hino aí. O irmão sai lá de trás e já vem aqui, meu irmão. Já fica aqui. Paulinho, fica aqui. Não, mas o irmão quer fazer diferentismo. Espera chamar a segunda vez. A irmã, o conjunto acabou de cantar e o irmão está lá sentado. Mas eu tenho que falar, irmão, ciclano.
Abençoado. Você está no culto, meu filho. Você está no culto de adoração a Deus, meu amado. Você foi anunciado, já fica aqui. Hora que o hino acabar, você já pega. Aleluia, não se torne indiferente àquilo que está acontecendo no culto, na igreja, não, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Vamos ouvir fulano dar uma palavra, a irmã Ciclana vai cantar. Aí o pregador termina de trazer a palavra, irmã. Vamos ouvir a irmã fulana. Ela vai lá na bolsa. E mulher, irmão, chega a perder o celular dentro da própria bolsa. O celular que alguém não sabe em que compartimento e fica procurando também. Agora imagina ela procurando o CD dentro da bolsa. Emprestando o CD na hora que é o momento dela. Você está no culto, meu irmão. Já falou, vai ser anunciado, então já fica preparado. Já chega aqui, dá o CD e fala. Depois da pregação é eu. Número 3. E pelo amor, não erra. Porque se tem coisa que marca o culto, irmão, erra. Quer ver quando eu estou reagindo? É mais ou menos assim. Toda a igreja naquela expectativa terrível. Cadê o meu? O pregador está lá. Por que Deus chamou o mundo de matar a parede? Sangue de Jesus tem poder. Você está no culto de adoração, meu irmão. Eu tenho certeza que se você estivesse falando com o presidente da República, a sua mamãe ligada para você assim, colocar o celular no bolso, porque não ia parar de falar com ele. Você não está falando com o presidente da República, você está falando com o rei dos reis, do Senhor do Senhor. Brincadeiras, conversas, para eu amo muito criança. Eu gosto de criança. Tem criança que também gosta de
Ore por ela. Adore a Deus por ela. Aleluia. Se você não tiver um culto mecânico, a primeira coisa que você tem que cortar, se conversa paralela, irmão, dá licença, lá fora a gente acaba com os negócios. Lá fora a gente vende carro e a gente compra carro. Lá fora a gente acerta as nossas diferenças e conversa sobre esses assuntos. Aqui dentro não. Me dá licença porque eu vou adorar a Cristo Jesus. Ouvi o testemunho de um pastor que entrou na igreja para namorar as moças. Não era crente e falaram: olha, essa menina, umas moças bonita. Ele chegou lá, todo padrãozão. De vez em quando olhava para a mocidade, uma moça olhava para ele e ele olhava para a mocidade. A moça fechava a cara. Daqui a pouco ele encarava a outra, a hora que a outra olhava para ele, ele dava aquela pascada. Mas ela não estava lá. Naquele dia, a palavra de Deus pegou no seu coração. Se você não tem condição de evangelizar ninguém, não vai ver. A palavra pegou nele. Ele começou a chorar e não sabia por quê. E quando chegou no final, ele estava aqui na frente aceitando Jesus. Ele disse: fala, irmãos, hoje eu sou pastor. Se uma moça apenas correspondesse comigo naquele piscar de olhos, eu e ela estaria no inferno hoje. Eu louvo a Deus porque ninguém correspondeu comigo e a palavra falou dentro. Vamos cultuar em 2014, vamos cultuar a Deus, vamos fazer o nosso culto.